Estamos de volta e agora a gente conhece as principais ações adotadas pelo governo do estado para a retomada do turismo em Mato Grosso. E para isso eu recebo o secretário adjunto de turismo, Jefferson Moreno. Secretário, muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela, para que a gente pudesse conversar um pouco mais sobre essas ações voltadas ao turismo em Mato Grosso. A gente vive um cenário que tem duas particularidades, né? A pandemia e o incêndio de grandes proporções no Pantanal. Como que o estado de Mato Grosso tem se organizado para lidar com essa situação? Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, prazer falar sobre turismo, isso é muito prazeroso, né? Apesar desse ano ser um ano muito atípico para a gente, como você falou, a gente veio de uma pandemia, a gente pensa em retomar as atividades, uma queimada do maior cartão postal do estado, que é o Pantanal, né? Então, desde aí do mês de março, quando a gente começou, eu falo que no brinco, que a gente desligou a chave do turismo ali em março mesmo, com os decretos tanto estadual como os municipais, a gente começou já a debater sobre a retomada do turismo, para todo mundo começar a entender, os secretários municipais entenderem que o turismo, essa paralisação estava tendo não era só na cidade deles, né? Isso estava acontecendo no Brasil inteiro, aconteceu no mundo inteiro, numa onda que veio vindo. Então a gente fez uma série de reuniões, né, em março, abril, para explicar para todo mundo estar entendendo que era pandemia, né? Realmente tinha que parar naquele momento, por dois motivos. Um, a gente via que o turista não estava confortável naquele momento de viajar. A gente já estava vendo o cenário aí no mundo inteiro, né? Das paralisações na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, e aqui não foi diferente, né? O cancelamento dos voos, fechamento de barreiras nacionais. Então, nós fizemos uma série de reuniões para preparar para um segundo estágio, a retomada do turismo aqui no estado. E aí, no mês de agosto, nós fizemos uma nova rodada aí de conversa com todos os segmentos, né? Debatemos muito com o segmento o que eram as propostas que a gente entendia que eles estavam precisando de necessidade para abrir seu estabelecimento. Então, nós começamos aí com uma reunião sobre biossegurança, com o secretário William, do Ministério do Turismo, ele que implantou o selo do turismo responsável aqui no Brasil. E aí fizemos várias outras reuniões com biossegurança, com a doutora Thalita, explicando os passos principais, né? Tanto do lado do turista, como do lado dos empresários. Os empresários, eu falo muito que eles se programaram para essa retomada, contrataram consultorias, se voltaram muito para esse novo momento que eles iam viver de pós-pandemia. E nós, turistas, não nos preparamos ainda para isso. Né? Então é muito importante que nós também saibamos como agir nesse momento agora para fazer uma viagem. Temos que levar a nossa máscara, levar um kitzinho nosso da pandemia, com álcool gel, máscara, sempre que possível estar lavando a mão, né? Porque a pandemia ainda não passou. Ela está aqui, a gente vai ter que saber nesse novo momento que a gente está vivendo, como lidar para poder viajar de maneira segura com a nossa família e também dar segurança para quem está nos recebendo, né? Secretário, quando você cita que o turista ainda não se preparou, aí também entra um receio, porque a gente vê que algumas pessoas, elas começam a sair gradativamente de casa, mas outras estão em pânico, elas não querem sair de jeito nenhum. Então, esse também é um fator que pesa nesse momento de retomada? Sim, esse é o momento que nós temos aí os dois lados, né? Pessoa que acha que não pode voltar ainda, o turista começar a viajar, né, ter um lazer. Uma vez que você ficou aí 90 dias, 120 dias, confinado com sua família em casa, e a gente tem que retomar a economia. Então nós temos que ter um meio termo nesses dois elos, né, vamos falar. Mas nós, turistas, também temos que ter a consciência que a gente tem que sair de uma maneira muito ordeira. Né? A gente tem que nos preparar para fazer essa retomada do turismo, a gente viajar com mais segurança. Eu estava conversando uns 10, 15 dias atrás com as duas companhias aéreas que operam mais aqui dentro do estado, que é a Gol e a Azul, do plano de retomadas dele aqui dentro do estado, e eles falando dos voos para Mato Grosso, que estão vindo aí com 40% do que era quando paralisou, estamos chegando aí 50%, mas os voos ainda não estão lotados. Né? Eles estão vindo aí com 50%, 40% da capacidade, mas eles têm que abrir novas de novo aí a malha aérea. E nesse momento, uma pesquisa que eles fizeram, só está viajando, vindo para o estado, quem realmente está precisando fazer negócio que não conseguiu fazer pelos aplicativos. Eu acho que a onda dos aplicativos veio aí para ficar, né? O Zoom, Google Meet e outras plataformas aí que
que a gente começou a usar para se comunicar, para fazer reuniões, que nos aproximou muito dos lugares muito distantes, né? Mas, ao mesmo tempo, tem gente que não consegue finalizar uma negociação, alguma coisa nesse sentido, então estão pegando avião. Mas você vê, pelo que eles falaram, eles nos relataram, com muito receio ainda de viajar, entendeu? Com máscara, com toda a proteção, sabendo que todo o sistema de biossegurança dos voos é um dos mais precisos, um dos melhores que tem ainda no mundo de saneamento aí do vírus, né? E você pontua que é o turismo de negócio, não é o turismo de lazer, não é o turismo de observação. Quanto pesa isso para Mato Grosso, secretário, quando a gente não tem essa presença do turista que vinha aqui para ir, por exemplo, no Pantanal fazer observação de pássaros, de onças, quem vinha conhecer as belezas naturais de Vila Bela da Santíssima Trindade, por exemplo, né? Quanto que isso é impactante para o Estado? Então, o turismo acontece na ponta, na cidade, né? Então, conversa que a gente teve com o governador Mauro Mendes, com o secretário César Miranda, é importante a gente montar um observatório do turismo no estado de Mato Grosso. Então, hoje a gente está contando com 2 observatórios dentro do estado, o Observatório de Desenvolvimento Econômico e o do Turismo. Né? Nós vamos começar agora, a partir desse mês de outubro, vamos fazer uns boletins muito informativo do que era o turismo antes e o que está sendo o turismo agora durante a pandemia e pós-pandemia, né? A gente tem uma dificuldade muito grande de pegar muitos dados porque as prefeituras, a maioria, estão em home office, grupo reduzido de colaboradores, então isso atrasou um pouco os números que a gente precisava. Mas acredito que agora até dia 15 de outubro a gente vai ter esses números para a gente ver o impacto que foi do ano passado para esse ano, fazer uma comparação na parte financeira, né? Na parte de hospedagem, vamos falar de maneira geral, eu conversei com donos de hotéis por segmento, no Pantanal, que agora está sendo muito... o mundo está olhando para o Pantanal por causa das queimadas, isso aí vai estar mais de 90% aí de perca desse ano nesse segmento, né? A gente vê que a hotelaria aqui na Baixada Cuiabana, aqui em Cuiabá, Várzea Grande, ainda não retomou com 20% de ocupação. Então, um dado muito preocupante para a gente, tendo que eles pararam aí 60 dias, 90 dias, alguns hotéis pararam, retomaram a atividade, alguns fecharam aqui no estado, né, aqui na Baixada, mas ainda não retomou a economia 100% como era antes, né. E pensando nesse contexto, né, o que o governo do estado tem feito, além dessas reuniões com as secretarias municipais? O Nigro esteve aqui com a gente no primeiro bloco, dizendo de um programa do Mato Grosso para os mato-grossenses, né? Essa ideia de fomentar o turismo regional para que a gente volte a aquecer esse setor da economia. Na verdade é um projeto que eu tenho, desde quando eu entrei na secretaria eu falo desse projeto. Eu sou mato-grossense, sou cuiabano, tenho o privilégio de conhecer bem meu estado, né? Eu brinco para todo mundo que eu comecei a fazer turismo desde que eu morava em São Paulo, fiz faculdade em São Paulo, e eu trazia meus amigos para conhecer 2 cartões postais naquela época muito forte, que era Pantanal e Chapada. Então eu trouxe vários colegas meus de faculdade, amigos de São Paulo, para conhecer essas 2 belezas naturais. E pensando nisso, em várias horas eu vejo todo mundo se programar para ir para o Nordeste, para ir para praias, para ir para a Europa, para os Estados Unidos, né, fazer voos. E a gente não se programa para conhecer o nosso estado. E como a gente não tem um turismo de massa, a gente sempre vê o pessoal sempre vir para o Pantanal é caro. É caro como? Quanto é caro? Porque a hora que você fecha um pacote para você ir para uma praia, você está pagando o aéreo e a hospedagem. O resto todo que você vai fazer, tudo que você paga é extra, né? Agora, se eu botar na ponta do lápis, eu tenho certeza que o pacote no Pantanal é mais barato do que a praia. Né? Quando você vai sem programar, assim, né? Programado. Porque aqui você está indo com tudo incluso, né? As alimentações inclusas, as bebidas inclusas e passeios em muitos hotéis inclusos. Você tem que saber procurar, né? E então, eu vim conversando com todos os segmentos desde o ano passado sobre isso e causou agora na pandemia. E chegamos na pandemia agora, a retomada do turismo vai passar pelo turismo interno, pelo regional. A gente já vê pessoas começando a se deslocar no raio de 300 quilômetros, com muito receio ainda, né? O Pantanal começou a retomada, a gente viu no mês de agosto que o prefeito liberou a hotelaria em Poconé. Eles já perderam o ano sim, com 90% de
cancelamento, né? E esperando ir mais para frente para ver como que ia funcionar a região deles. Quando o prefeito libera a retomada, vem o fogo, mas eles ainda não estavam com reservas ativas. Tirando 2, 3 hotéis aí que já tem um turismo de pesca, né? Que o grupo de pesca ele fecha de um ano para o outro, e o pescador ele segura o máximo assim para ver quando que ele pode ir. Né? O pescador ele tem essa característica, alguns cancelaram, outros não. Outros falaram assim, vamos ver se mais para frente vai dar para ir ou não, vai dar para ir ou não. E a gente viu em 2, 3 hotéis que estão abertos, que eles mantiveram aí em torno de 50% de ocupação nesses 2 meses. Mas estão pensando em tudo isso que a gente não conhece no nosso estado. E eu conversando com o Omar Canavas, que é o presidente da ABAV, sobre os dados. Ele falou que mais de 80% dos pacotes que as agências de viagem fecham são para destinos fora do estado ou fora do Brasil. E aí, como a gente poderia chegar no modelo ideal, tive várias reuniões com o segmento, tive reuniões com o Sebrae, para ver como a gente poderia ajudar. Nesse momento, o Sebrae falou de uma plataforma que eles estavam construindo. A gente não consegue usar essa plataforma para fazer rodadas de negócio online? Eu falei, já dá. Então, eles reestruturaram essa plataforma para a gente começar a fazer rodadas de negócio dentro do estado online. Então, eu vou ter as agências de viagem sentadas aí com os operadores e donos de atrativos, donos de hotéis, para se conversar e fazer negócio, para retomar a economia aqui dentro do estado. E isso foi uma demanda tanto dos hoteleiros, a gente teve dos operadores, quanto das agências de viagens. Esse momento para fomentar a economia aqui, que eles também têm a certeza que até março, abril do ano que vem, o que a gente vai ter vai ser um turismo interno. Muito poucas pessoas ainda vão ter confiança de estar saindo do estado, né, fazendo uma viagem mais longa, com sua família, vão preferir vir para a natureza, fazer um turismo de contemplação, do que pegar um avião, ir para um hotel que você não sabe direito como está a estrutura desse hotel com biossegurança. Então tem pesquisa aí que o Ministério fez e cedeu para todos os estados, mostrando isso aí. Então a gente casou, né, nesse momento agora para fazer Mato Grossense tentar conhecer um pouco mais do estado, né? E a gente vê que todos os segmentos fazendo descontos especiais na parte de baixa temporada eles já iam estar fazendo, a gente já vinha conversando para eles fazerem, e agora não, vai ser uma retomada mesmo do turismo com preços atrativos para você conhecer o Pantanal, o Chapada, o Araguaia, essa beleza que a gente tem no Araguaia, que é muito pouco explorada turisticamente, né? A região amazônica aqui do estado também, que é muito pouco explorada turisticamente. Então aí vai ser uma rodada de negócio para fomentar a economia e que a gente quem vai ser beneficiado vai ser nós, turistas, que vamos conhecer as maravilhas do nosso estado. E secretário, o que fica de lição para esse momento, né? O Nigro falou um pouco sobre a importância da união dos segmentos que fazem o turismo em Mato Grosso e falou também um pouco do Pantanal, que fica como lição assim, os pantaneiros avisaram, havia uma conversa longa de que precisava ter uma mudança na legislação para reduzir essa biomassa que estava ali disponível e que acabou auxiliando na propagação desse fogo, que a gente já tem mais de 2 meses de queima no bioma. Então, assim, o que fica de lição nesse momento, enquanto administrador público, enquanto gestor desse segmento em Mato Grosso? Bom, para mim está sendo um grande desafio, né, esse momento agora, porque a gente vem de uma pandemia e aí a gente segue pela queimada. Essa discussão sobre o Pantanal é uma discussão que já vem de anos. Né? A gente tem alguns deputados que já estão muito mobilizados dentro da Assembleia para fazer o estudo. O Embrapa fez o estudo de Mato Grosso do Sul. E a gente tem legislações diferentes para os 2 Pantanal, sendo que o Pantanal é um só. E eu acredito muito aí na sabedoria do governador, da secretária Maureen, que está à frente da Paz do Meio Ambiente, em tomar a melhor atitude possível. Né? Os pantaneiros avisavam, sabiam? É porque a gente vê muitas áreas no Pantanal que estão improdutivas. Né? A gente também não sabia que ia ser um ano de estiagem tão grande. Então a gente tem vários fatores aí que prejudicaram muito a queima. Né? Essas fazendas que estão improdutivas no Pantanal, você estava de difícil acesso. E quando a gente vai... Tive a oportunidade de estar no Pantanal durante a queimada em 6 vezes distintas. Em uma delas eu estava no posto de atendimento lá do CIMAM, lá no CS Pantanal, o dia que fizeram o salvamento de alguns brigadistas.
Porque estavam controlando o fogo estava muito baixo, saiu de um vento de 8 km por hora para 40 e o vento mudou. Então o fogo rodeou os brigadistas e os bombeiros. Se não fosse a estrutura que a gente tinha da Marinha, com o aparato do helicóptero da Marinha, para descer, a gente poderia ter perdido esses combatentes. Né? Então, e assim, a região do Pantanal, onde foi a pior parte do fogo, foram regiões de difícil acesso para um homem, para entrar com maquinário. Só o avião jogando água não conseguia controlar o fogo. E tinha biomassa, qualidade do tempo, estiagem de mais de 120 dias sem chover no Pantanal. Isso agravou muito. E a gente vê o poder que o Pantanal tem aí de se regenerar, né? Com 4, 5 chuvas caindo no Pantanal, a gente já começa a ver o capim brotando, a árvore que estava queimada já começa a aparecer o verde dela, né? Então a flora começa a se recompor. Sei que vai demorar em 3, 5 anos, como os estudiosos falam, recuperar 100% da flora, vai demorar. Mas a gente sabe que a queimada no Pantanal nessas épocas, elas são cotidianas, rotineiras no Pantanal, né? E a grande lição, como o Nigro falou antes, como você falou, é a união de todos nesse momento para ajudar o Pantanal. A gente está vendo aí o fazendeiro do Pantanal, junto com o empresário do turismo, o guia de turismo, as ONGs, todo mundo junto nesse momento, e o governo do estado, todo mundo junto para salvar o Pantanal, salvar os bichos e sair desse momento muito ruim que nós estamos vivendo com pandemia e queimada, e mostrar que o turismo a gente consegue se reinventar. Secretário, muito obrigada pela vinda ao Papo com Ela.